Vamos iniciar, né? Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária e iniciamos os nossos trabalhos. O convite é do vereador Edmilson, mas transferiu a minha leitura do texto bíblico, Salmo 91. Que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te com as suas penas, e sobre suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem mortandade que se assola ao meio-dia. Cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e contemplarás, e verás o castigo do ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nem o mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos anjos dará ordem a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Amém? Deus abençoe todos nós, pode ser assim. Dando prosseguimento ao nosso trabalho, convido um pequeno expediente para fazer a leitura da ata da sessão anterior do nosso secretário vereador Cristiano. Ata de sessão ordinária número 007 de 14 de abril de 2026, Câmara Municipal de Feira da Mata. Aos 14 dias do mês de abril de 2026, às 19 horas, na sede do Poder Legislativo Municipal de Feira da Mata, Bahia, foi aberta a sessão ordinária do segundo ano da legislatura 2025-2028, da Câmara Municipal de Feira da Mata, Bahia. Sob a presidência do vereador Enoque Martins Rodrigues, estando ainda presentes os seguintes vereadores: Cristiano Pereira da Cunha, Elisvaldo Baliza Fernandes, Enoque Martins Rodrigues, Gildemário Macedo Souza, Gilmar Augusto Macedo, Josenício Macedo Pinto, Sávio Silva de Souza, Simone de Souza Costa, e ausência, Edmilson Fernandes Pereira, justificada. Após cumprimentar a todos, o presidente, com respecto no artigo 109, inciso 4º do regimento interno desta Casa de Leis, disse: sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Ato contínuo. O presidente Enoque convidou o vereador Gildemário para proceder à leitura de um texto bíblico, qual seja Salmo 23. Dando continuidade aos trabalhos, em seguida o convidou o vereador secretário Cristiano para fazer a leitura da ata da sessão anterior, que após lida foi submetida à discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento aos trabalhos, voltou a convidar o vereador secretário Cristiano para fazer a leitura do sumário do expediente recebido pela mesa. Ofício 019 de 2026. Dando cumprimento ao disposto no artigo 95, inciso 2º, letra D da Constituição Estadual e resolução número 1343/16 do Tribunal de Contas dos Municípios, venho submeter à presença dessa Casa Legislativa Municipal para fins de disponibilidade pública a prestação de contas do CIS Alto Sertão, referente ao exercício 2025. Ficam à disposição de qualquer contribuinte do município de Feira da Mata, Bahia, para exame e apreciação,
da prestação de contas do Consórcio Interfederativo de Saúde do Alto Sertão. Exercício financeiro de 2025. Iniciando a ordem do dia. E considerando que não há registro de proposituras recebidas ou emitidas para a sessão de hoje, iniciando o grande expediente. Com a palavra, o vereador Sábio. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, servidores desta casa e público presente, boa noite. Senhor presidente, venho, por meio desta, apresentar uma indicação verbal ao nosso prefeito e ao secretário responsável pela pasta, para que seja realizada a recuperação das ruas do bairro Novo Lar. Em razão das fortes chuvas e do desgaste natural, essas vias foram bastante danificadas, havendo trechos que se encontram intransitáveis, o que pode ocasionar acidentes. Reforço ainda, senhor presidente, a necessidade de intensificar as ações de castração de animais no município, tendo em vista o aumento significativo de cães soltos nas ruas. Contamos atualmente com um veterinário atuando no município, além de outros profissionais em formação. Nesse sentido, o município pode, inclusive, oferecer incentivo a esses estudantes, a fim de ampliar esses serviços e controlar essa situação que tem se agravado. Muito obrigado. Com a palavra o vereador presidente Enoque. Boa noite a todos. Não havendo mais vereadores inscritos para se pronunciar, registro a ausência do vice-presidente Edmilson, que por motivo de força maior não pôde estar presente nesta sessão. Informo também aos nobres pares que o dia 21 de abril, próxima terça-feira, coincide com o feriado de Tiradentes, razão pela qual não haverá sessão nesta data. Não havendo mais nada a tratar, convido a todos para que fiquem de pé para o encerramento. Em nome de Deus Todo-Poderoso, declaro encerrada a presente sessão ordinária e, como mais nenhum vereador se manifestou, 20 horas e 2 minutos, o senhor presidente deu por encerrados os trabalhos e a presente sessão. Enoque Martins Rodrigues, presidente. Cristiano Pereira da Cunha, secretário. Algum vereador deseja fazer retificação ou observação na ata apresentada? Como não há manifestação, declara a ata aprovada. Dando prosseguimento do nosso trabalho, vou convidar o secretário desta casa, o vereador Cristiano, para proceder à leitura do sumário do expediente recebido pela mesa diretora.
Câmara Municipal de Feira da Mata. Comissão de Constituição e Justiça, CCJ. Parecer número 008/2026. Projeto de Lei número 009/2026. Primeiro, relatório. Trata-se de projeto de lei número 009/2026, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que tem por objetivo instituir a política municipal de alfabetização no âmbito do município de Feira da Mata, Bahia, estabelecendo diretrizes principais e ações voltadas à promoção da alfabetização na idade adequada, com vistas à melhoria dos índices educacionais e o fortalecimento da educação básica. A proposição foi encaminhada a esta Comissão de Constituição e Justiça para análise quanto à sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade, nos termos do regimento interno desta Casa Legislativa. Análise. No que concerne à competência legislativa, verifica-se que o projeto de lei encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente, uma vez que a Constituição Federal atribui aos municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como para organizar e manter os serviços públicos de educação, em regime de colaboração com a União e o Estado. Ademais, a matéria trata na proposição estar em consonância com os princípios estabelecidos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei número 9.394/1996, especialmente no que se refere à garantia do direito à educação de qualidade e à promoção da alfabetização como etapa essencial do processo educacional. Sob o aspecto da constitucionalidade formal, não se verifica vício de iniciativa, tendo em vista que a proposta parte do Poder Executivo, a quem compete a implementação de políticas públicas educacionais. Quanto à constitucionalidade material, o conteúdo da proposição está alinhada aos princípios constitucionais da educação. Notadamente, o acesso universal, a igualdade de condições e a valorização do ensino. No tocante à técnica legislativa, o projeto de lei apresenta redação clara, objetiva e adequada, não havendo inconsistências que comprometem sua compreensão ou aplicação. Conclusão. Diante do exposto, esta Comissão de Constituição e Justiça manifesta-se favoravelmente à tramitação do projeto de lei 009/2026, por entender que a matéria é constitucional, legal e juridicamente adequada. Feira da Mata, Bahia, 24 de abril de 2026. Cristiano Pereira da Cunha, PSD, presidente. Edmilson Fernandes Pereira, PSB, vice-presidente. Gilmar Augusto Macedo, PSD, membro. Ofício do Gabinete da Prefeitura Municipal de Feira da Mata, 072/2026. É todo ou só um? Projeto? Ou é só aquele... Projeto de lei número 009. Já foi lido, já? Já foi lido. Era só... Projeto de lei número 008/2026. Justificativa. Lê todo? Lê só, eu vou baixar agora.
Ementa. Altera a Lei número 492, de 15/3/2024 e dá outras providências. Proponente, Poder Executivo Municipal, tramitação, regime de urgência, Lei Orgânica Municipal, artigo 82, Constituição Federal, artigo 64, inciso 1º e 2º. Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a Vossas Excelências a fim de que seja submetida à apreciação desta augusta Casa Legislativa o incluso projeto de lei para o qual, nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica Municipal, consoante a Constituição Federal do artigo 64, inciso 1º e 2º, pedimos a apreciação em regime de urgência. Trata-se de projeto de lei que altera a Lei Municipal número 492, de 15/3/2024 e dá outras providências. A proposta modifica a denominação de cargo de orientador escolar, criado pela Lei Municipal número 492, de 15 de março de 2024, o qual passa a denominar-se educador ou educadora social, uniformizando assim com as diretrizes gerais das nomenclaturas utilizadas nacionalmente no âmbito das políticas públicas educacionais. Desse modo, e estando desta feita, convictos da relevância da proposta, estamos certos que o assunto merecerá a pronta acolhida e aprovação por parte dos membros deste Parlamento. Cordialmente, Valmir Macedo Rodrigues, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 008/2026, de 27 de abril de 2026. Altera a Lei Municipal número 492, de 15/3/2024 e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Feira da Mata, Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 1º da Lei Municipal número 492, de 15/3/2024, com a seguinte redação. Fica criado ao quadro de pessoal do município de Feira da Mata, Bahia, o cargo de educador social, especificado no anexo único desta lei, o qual se destina à execução e atendimento ao programa escolar integral em tempo integral, instituído pela Lei Federal número 14.640/2023, implantado no âmbito municipal pela Lei número 485/2023. Artigo 2º. O anexo único da Lei Municipal número 492, de 15/3/2024, passa a ter a seguinte redação. Gabinete do Prefeito Municipal de Feira da Mata, Bahia, 27 de abril de 2026, Valmir Macedo Rodrigues, Prefeito Municipal. E esse anexo único aqui? Lê? Anexo único. Cargo, educador social. Quantidade: 5. Idade mínima, 18 anos. Carga horária, 40 horas semanais. Escala de trabalho, definido pela Secretaria Municipal Gestora do Programa. Vencimento, salário mínimo, vigente no país. Nível de escolaridade, ensino médio completo. Atribuições do cargo: desenvolver atividades educativas, culturais, esportivas, ambientais e de valorização dos saberes populares, em consonância com os anexos da educação integral. 2. Planejar, executar e avaliar atividades pedagógicas complementares em articulação com o currículo escolar e com o projeto político-pedagógico da unidade escolar. 3. Atuar de forma articulada com professores, coordenação pedagógica e equipe gestora, contribuindo para o fortalecimento do processo de ensino e aprendizagem. 4. Desenvolver ações que contribuem para a inclusão, permanência e sucesso escolar dos estudantes. 5.
auxiliar os estudantes no acompanhamento pedagógico por meio de orientação de estudos, pesquisas e atividades de recomposição da aprendizagem e aprofundamento da aprendizagem. Sexto, desenvolver atividades nas áreas de agroecologia, comunicação, cultura, artes, esportes, contação de histórias e demais áreas relacionadas aos saberes comunitários estabelecidos no currículo municipal. Sétimo, participar das atividades de planejamento, formação continuada, reuniões pedagógicas e demais atividades coletivas da unidade escolar, conforme a carga horária destinada à atividade complementar, AC. Oitavo, contribuir para a organização e utilização de espaços educativos da escola e da comunidade. Nono, fortalecer a relação entre escola e comunidade, valorizando os conhecimentos e saberes locais. Décimo, incentivar a participação dos estudantes em atividades culturais, esportivas, científicas e sociais. 11ª, acompanhar e contribuir com o desenvolvimento integral dos estudantes, considerando seus aspectos cognitivos, sociais, culturais e emocionais. 12º, executar outras atividades correlativas à função no âmbito da educação integral em tempo integral, conforme a orientação da Secretaria Municipal de Educação. Programa Escola Integral em Tempo Integral. O 011. Esse 011 seria do projeto. Só uma vez que você pode fazer, só o projeto. Está com o projeto? Projeto de Lei número 011/2026, de 23 de abril de 2026. Dispõe sobre o Serviço Municipal de Acolhimento Familiar de Crianças e Adolescentes sob a medida de proteção, denominado Serviço Família Acolhedora, e da outras providências. O prefeito do município de Feira da Mata, Estado da Bahia, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Fica instituído o Serviço de Acolhimento Familiar de Crianças e Adolescentes, denominado Serviço Família Acolhedora, que organizará no município de Feira da Mata, Bahia, o acolhimento em residências por famílias acolhedoras de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva determinada judicialmente em função de abandono ou cujas famílias ou responsáveis encontram-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção. Parágrafo único. A sensibilização das famílias para a participação no serviço como famílias acolhedoras requer uma divulgação permanente a ser realizada pelos órgãos municipais competentes, destacando-se os objetivos desse acolhimento, que não deve ser confundido com adoção. Artigo 2º. O Serviço Família Acolhedora constitui-se no acolhimento provisório de crianças ou adolescentes com idade entre 0 e 18 anos, por famílias previamente habilitadas, residentes no município de Feira da Mata, Bahia, que tenham condições de recebê-los e mantê-los condignamente, garantindo-lhes a manutenção dos direitos básicos necessários ao processo de crescimento e desenvolvimento. Parágrafo único. O Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora deve organizar-se conforme princípios e diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente, sobretudo no que se refere ao caráter excepcional e provisório do acolhimento, ao investimento na reintegração à família de origem,
nuclear ou extensa, e a permanente articulação com a rede de serviços. Artigo 3º. O serviço família acolhedora objetiva: 1. Garantir às crianças e aos adolescentes que necessitam de proteção o acolhimento provisório, respeitando o seu direito à convivência em ambiente familiar e comunitário. 2. Oportunizar condições de socialização através de inserção de criança, do adolescente e das famílias em serviços sociopedagógicos, promovendo a aprendizagem de habilidades e de competências educativas específicas, correspondentes às demandas individuais deste público. 3. Oferecer apoio às famílias de origem, favorecendo a sua reestruturação para o retorno de seus filhos sempre que possível. 4. Oportunizar às crianças e aos adolescentes o acesso aos serviços públicos na área de educação, saúde, assistência social, esportiva, cultural, recreativa ou qualquer outra necessária, assegurando-lhes, assim, seus direitos fundamentais. 5. Contribuir para a superação de situação vivida pelas crianças e adolescentes com menor grau de sofrimento e perda, preparando-os para reintegração familiar ou colocação em família substituta. Artigo 4º. O Serviço Família Acolhedora atenderá a crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social do município de Feira da Mata, Bahia, que tenham seus direitos ameaçados ou violados e estejam sob medida protetiva determinada judicialmente. Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, compreende-se por crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social aqueles que tenham seus direitos ameaçados ou violados, em caso de abandono, negligência, maus tratos, ameaça, violência sexual e moral, além de violação dos direitos fundamentais por parte dos pais ou responsáveis, e aqueles para os quais a autoridade judicial tenha determinado a destituição da guarda ou tutela, suspensão ou perda do poder familiar. Artigo 5º. Compete à autoridade judiciária determinar, respeitando a capacidade de atendimento do serviço e o número de famílias habitadas, o acolhimento familiar encaminhado à criança ou adolescente para inclusão de serviços família acolhedora por meio da guarda provisória. Capítulo 2º dos parceiros. Artigo 6º. O serviço será ofertado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, sendo parceiros: 1. A Vara Civil da Comarca de Carinhanha; 2. O Ministério Público Estadual; 3. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 4. O Conselho Municipal de Assistência Social; 5º. O Conselho Tutelar; 6º. As secretarias e entidades públicas municipais. Capítulo 3º. Cadastro, seleção e capacitação das famílias. Artigo 7º. A inscrição das famílias interessadas em participar do serviço acolhedora será gratuita, observados os seguintes requisitos: 1. Dispor de tempo para oferecer proteção e apoio às crianças e aos adolescentes. 2. Ter idade mínima de 21 anos. 3. Gozar de boa saúde. 4. Apresentar declaração de não possuir interesses na adoção. 5. Apresentar
concordância de todos os membros da família maiores de 18 anos que vivem na residência. Artigo 8º. As famílias interessadas deverão apresentar, no ato da inscrição, cópia de registro geral, RG, e cadastro de pessoa física, CPF. 2. Comprovante de residência. 3. Certidão negativa de antecedentes criminais. 4. Atestado de sanidade mental. Parágrafo único. Todos os residentes maiores de 18 anos deverão apresentar os documentos referidos no inciso 1º e 3º deste artigo. Artigo 9º. Após a avaliação documental, as famílias inscritas como potenciais acolhedoras deverão passar por um estudo psicossocial realizado por equipe técnica, abrangendo entrevistas individuais e coletivas, visitas domiciliares, dentre outros, com participação de todo o grupo familiar. Parágrafo único. A avaliação de compatibilidade com a função de acolhimento e o estudo psicossocial referido no caput deste artigo deverão indicar também o perfil de criança, adolescente que cada família está habilitada a acolher, resolvendo-se que durante o processo da capacitação, tal indicação pode ser modificada. Artigo 10. As famílias selecionadas participarão de um processo de capacitação, sendo orientadas sobre a operacionalização jurídica administrativa do serviço e as suas particularidades sobre os direitos da criança e do adolescente e sobre o papel da família acolhedora, da equipe técnica do programa, entre outros temas. Capítulo 4. Período de acolhimento familiar. Artigo 11. A criança e ou adolescente permanecerão na família acolhedora pelo tempo necessário ao seu retorno à família de origem ou ao encaminhamento à família substituta, podendo ser reavaliada a cada 2 anos pela autoridade judiciária competente. Artigo 12. A família acolhedora poderá receber mais de uma criança ou adolescente em caso de grupo de irmãos. Artigo 13. A família acolhedora será previamente informada sobre a previsão do tempo de acolhimento da criança ou adolescente para o qual foi chamada a acolher. Artigo 14. O encaminhamento da criança ou adolescente ocorrerá mediante tempo de guarda provisória concedido à família acolhedora, expedido pela autoridade judiciária competente. Capítulo 5. Do adolescente do acolhimento familiar. Artigo 15. O desligamento do programa ocorrerá por ordem judicial e, quando for avaliado pela equipe de profissionais em consonância com a Justiça, com o Ministério Público e toda a rede envolvida, a possibilidade de retorno familiar ou necessidade de acolhimento em outro espaço de proteção ou adoção. Parágrafo único. A avaliação deve suceder à preparação e o apoio específico por parte da equipe técnica, da família acolhedora e da rede de serviços, com as seguintes ações: a escuta individual e o apoio emocional à criança ou adolescente, com foco no retorno à família de origem, nuclear ou extensa, ou outro espaço de proteção. B. A intensificação e a ampliação de forma progressiva
dos encontros entre a criança e adolescente com a família de origem nuclear ou extensa, conforme o caso, até o retorno definitivo. C. Contribuição na transição para a adoção, na hipótese de esgotamento de todas as possibilidades de reintegração. Artigo 16. Nos casos de não adaptação, a família procederá à desistência formal da guarda, responsabilizando-se pelos cuidados da criança ou adolescente acolhido, até novo encaminhamento, no qual será determinado pela autoridade judiciária. Parágrafo único. A transferência para outra família deverá ser feita de maneira gradativa e com o devido acompanhamento. Capítulo 6. Dos direitos e responsabilidades da família acolhedora. Artigo 17. São direitos das famílias acolhedoras: 1. Opor-se a terceiro, inclusive aos pais, na defesa dos interesses da criança ou adolescente sob seus cuidados. 2. Receber subsídios financeiros na forma da lei. 3. Receber acompanhamento psicossocial durante e após o desligamento da criança ou adolescente, entendendo as suas necessidades. Artigo 18. Enquanto durar o acolhimento, a família acolhedora deverá: 1. Prestar assistência material, moral e educacional à criança e ao adolescente nos termos do artigo 33 da Lei 8.069 de 1990. 2. Prestar informações sobre a situação da criança ou adolescente acolhidos aos profissionais que estão acompanhando a situação. 3. Manter todas as crianças ou adolescentes regularmente matriculados e frequentando assiduamente as unidades educacionais. 4. Contribuir na preparação da criança ou adolescente para o retorno à família de origem, sempre sob orientação técnica dos profissionais do Serviço Família Acolhedora. 5. Preservar o vínculo da convivência entre irmãos e parentes, primos, sobrinhos, quando o acolhimento for realizado por famílias diferentes. 6. A família acolhedora deve comunicar à equipe de serviço todas as situações de enfrentamento de dificuldades que vivencie durante o acolhimento, responsabilizando-se, conforme a legislação vigente, pela sua omissão. Capítulo 7. Do subsídio financeiro. Artigo 19. Fica instituído o pagamento do subsídio financeiro mensal no valor equivalente a um salário mínimo nacional para as famílias inseridas no Serviço Família Acolhedora que estejam com criança ou adolescente sob sua guarda. Parágrafo único. O Poder Executivo fica autorizado a proceder a reajustes anuais no valor do subsídio, em percentual não superior à variação do índice de preço no consumidor amplo, IPCA. Artigo 20. O subsídio financeiro destina-se ao suprimento da alimentação, vestuário, higiene pessoal, lazer e outras despesas básicas da criança ou adolescente. Artigo 21. O valor do subsídio financeiro poderá ser multiplicado pelo número de crianças ou adolescentes sob a guarda da família acolhedora. Artigo 22. Os critérios e as datas para pagamento serão fixadas por decreto do Poder Executivo. Capítulo 8. Da equipe técnica. Artigo 23. A equipe técnica será responsável pelo acompanhamento da família acolhedora, da família de origem e da criança ou adolescente e será composta por coordenador, assistente social, psicólogo e auxiliar administrativo. Parágrafo único. Outros profissionais do Sistema Único
de assistência social, SUAS, poderão integrar a equipe, de acordo com as necessidades do serviço. Artigo 24. A equipe técnica elaborará o plano individual de atendimento PIA com a participação da rede socioassistencial e, no que couber, com a participação da família de origem, da família acolhedora e da criança ou adolescente acolhido. Artigo 25. O acompanhamento à família dar-se através de 1. Visitas domiciliares. 2. Atendimento psicossocial. 3. Encontro para troca de experiência entre as famílias acolhedoras. Inciso 1º. A equipe técnica fornecerá ao juízo da comarca relatório semestral sobre a situação da criança ou adolescente acolhido e informará quanto à possibilidade ou não da reintegração familiar. Inciso 2º. Sem prejuízo no disposto do parágrafo anterior, sempre que solicitado pela autoridade judiciária, a equipe técnica prestará informações sobre a situação da criança e do adolescente acolhido. Capítulo 9. Dos direitos da família de origem. Artigo 26. São direitos da família de origem, nuclear ou extensa. 1. Contato inicial com a equipe técnica, salvo nos casos de restrição judicial nesse sentido, para esclarecimento do que é acolhimento familiar, seus termos e regras. 2. Participação no processo de adaptação da criança ou adolescente na família acolhedora, fornecendo informações sobre seus hábitos e costumes. 3. Participação em espaços proporcionados pela equipe técnica para troca de experiências entre famílias de origem ampliada e extensa. 4. Acompanhamento com entrevistas e visitas domiciliares periódicas articuladas com o planejamento realizado para a superação das vulnerabilidades da família. 5. Encontros periódicos semanais com os filhos ou filhas. Capítulo 10. Das disposições finais. Artigo 27. O descumprimento de qualquer das obrigações contidas nesta lei implicará o descadastramento da família desse serviço, com ressarcimento de valores recebidos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Artigo 28. O Serviço Família Acolhedora de Feira da Mata, Bahia, será regido por esta lei, pela Lei número 8.069/90 e no número 8.742/1993, pela Resolução número 109/2009, que aprova a tipificação nacional de serviços socioassistenciais e, ainda pelas orientações técnicas dos serviços de acolhimento a crianças e adolescentes, documento aprovado por resolução conjunta no CNAS e CONANDA. Artigo 29. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Feira da Mata, Bahia, 23 de abril de 2026. Valmir Macedo Rodrigues, Prefeito Municipal. Dois todo ou só? Projeto de Lei número 02/2026, de 23 de abril de 2026, dispõe sobre a criação do Programa Municipal Cesta Verde e da outras providências. O Prefeito Municipal de Feira da Mata
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Fica instituído o Programa Municipal Cesta Verde, no âmbito da Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Feira da Mata, com o objetivo de garantir o direito humano à alimentação adequada. Artigo 2º. O município de Feira da Mata aderiu aos componentes municipais do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, SISAM, no ano de 2025, visando a promoção e ampliação do direito humano à alimentação adequada. Artigo 3º. O Programa Cesta Verde é uma iniciativa do Sistema Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Secretaria Municipal de Agricultura e parceria da Secretaria de Saúde e Educação. Artigo 4º. A alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, indispensável à realização dos direitos consagrados na Constituição Federal, cabendo ao poder público adotar as políticas e as ações necessárias para respeitar, proteger, promover e prover a segurança alimentar e nutricional da população. Capítulo 2º do Programa Cesta Verde, seção 1, disposições gerais. Tudo? Aqui é a LDO. É. A mensagem? Feira da Mata, Bahia, 14 de abril de 2026. Emenda. Encaminho o projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes gerais para elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2027 e da outras providências. Mensagem. Excelentíssimo senhor presidente e vereadores, de acordo com o que dispõe a lei orgânica municipal, a lei federal no 101 de 4/5/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e o que dispõe o parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal, submetidos à apreciação dessa Casa o projeto de lei das diretrizes orçamentárias, LDO, que estabelece as metas e prioridades da administração municipal, além das orientações e elaboração do orçamento do município para o exercício de 2027. A Lei de Diretrizes Orçamentárias tem por objetivo orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual do município, para garantir a eficiência e a eficiência da gestão pública, a administração orçamentária e financeira com vista à busca do equilíbrio fiscal, que deve se constituir em esforço permanente da administração. Os anexos que integram este projeto de lei evidenciam as metas fiscais com todos os demonstrativos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 de 2000, apresentando a metodologia e a memória de cálculo das metas anuais de receitas, despesas, resultados primários e nominal, bem como os demais anexos que demonstram, respectivamente, as ações da administração municipal e as metas fiscais a serem efetivadas no exercício de 2027. Com este propósito, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias LDO de 2027 encontra-se compatível com as exigências
os dispositivos legais, com foco numa gestão fiscal responsável e transparente, com ações planejadas e eficazes para a manutenção do equilíbrio das contas públicas. Diante da relevância pública do planejamento orçamentário municipal, tenho a convicção da aprovação do presente projeto de lei que ora encaminhamos. Atenciosamente, Valmir Macedo Rodrigues, prefeito municipal. Convite para participação em sessão legislativa. Projeto de lei número 011/2026, Câmara Municipal de Feira da Mata, por intermédio do seu presidente, no uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente convidar o excelentíssimo promotor de justiça, doutora Michele Queiroz de Oliveira, o excelentíssimo juiz de direito, doutor Arthur Antunes Amaro Neves, bem como os representantes do Poder Executivo Municipal, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Conselho Tutelar Local para participarem da sessão legislativa a ser realizada nesta casa no dia 5 de maio de 2026. O convite tem por finalidade oportunizar aos ilustres convidados espaço para explanação, debate e contribuição acerca do projeto de lei número 011/2026, que dispõe sobre o Serviço Municipal de Acolhimento Familiar de Crianças e Adolescentes sob medida de proteção, denominado Serviço Família Acolhedora, e da outras providências. Matéria de grande relevância social e institucional para o município. A participação dos convidados será de fundamental importância para o enriquecimento do debate legislativo, permitindo uma análise mais ampla e qualificada da proposta, considerando os aspectos jurídicos, sociais e de proteção integral à criança e ao adolescente. Certo de contarmos com a honrosa presença de vossas senhorias, renovamos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Enoque Martins Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Feira da Mata, Bahia. Passando para a ordem do dia. Após a leitura, encaminhamento do projeto de lei 010, 011 e 12 para a Comissão Constituição e Justiça, CCJ. Encaminhamento do projeto de lei 010 e 11 para a Comissão de Finanças e Orçamento, CFO. Encaminhamento do projeto de lei 011 e 12 2026 para a Comissão de Políticas Gerais, CPG, reintegrando o projeto 08 para a Comissão CCJ para proceder com o parecer. E o encaminhamento do projeto de lei 09 para o nível de discussão e votação. Encaminhamento do projeto 09 para o turno de discussão. A palavra está fraca.
Projeto 09. Institui a política municipal de alfabetização no ano que Deus amado todos os protestos. Alguém vai discutir a matéria? Como já temos parecido da solução, ao ver o vereador discutir, vou colocar no turno de votação. Olha, 09. Discussão por reservar o vereador José. Senhor presidente, nobres colegas, colega Simone, servidores desta casa e o público que nos assiste pelas redes sociais. Senhor presidente, é o projeto que institui a política municipal de alfabetização em nosso município, cujo projeto é de fundamental importância, até porque nós somos sabedores que nós, vereadores, temos aqui que fazer o nosso papel, editando e criando as leis para fazer com que a educação venha melhorar em nosso município. Nós somos sabedores e vimos aí pelas redes sociais as crianças, primeiro e segundo ciclo, já sabendo ler e escrever. Isso é de fundamental importância, porque nós sabemos da responsabilidade dos nossos professores, do afeto que eles têm com relação às nossas crianças, e nós, vereadores, temos que fazer a nossa parte, implementando as leis e fazendo com que algo de melhor venha acontecer em nosso município. O Plano Municipal de Alfabetização do município terá vigência de 4 anos e podendo ser revisado a cada ano. E se os professores, coordenadores e diretores todos fizerem conforme a legislação aqui aprovada, só tem a ganhar o nosso município. Então, diante disso e diante do exposto, eu voto favorável a esse projeto. Por mim, já falo, do Denise, mas o colega. Não havendo mais nenhum vereador manifestar a discussão, vamos para o turno de votação. O voto da vereadora Simone. Favorável. Vereador Isola. Favorável. Vereador Gilmar. Favorável. Vereador Edmilson. Favorável. Vereador Cristiano. Favorável. Vereador Gilmar. Favorável. Vereador Sá. Favorável. Vereador Ulysses. Favorável. Fica o projeto 09 aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Passando agora para o expediente, a palavra está franca para que ela quiser fazer uso. Algum vereador? Quero dizer aos pais que o projeto 011, qual é o projeto que institui o acolhimento da criança, foi distribuído hoje e as 3 comissões que deve reunir e até a próxima sessão já ter um parecer favorável às comissões.
Nessa sessão, o doutor Arthur colocou disponível tanto para a legislatura, a Câmara, como para o município, que eles explanar essa matéria e gostei na Câmara de Carinha. Como o Ministério Público também já fez aqui mandado um e-mail perguntando sobre essa matéria, a gente também, diante disso, a gente convida ambos para que queiram explanar e somar força diante de um projeto tão valioso, para que a gente possa votar com segurança. Se os pais entenderem no dia que devem votar na mesma sessão, aí a gente sempre que decide antecipar. Tá bom? Pode ser? Todos concordam? 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 Firmado? Zado? Zé? Pronto. Diante disso, agradeço a compreensão de todos. Deixar aqui só um aviso à população nossa de Feira da Mata. Cumprimentar aos senhores, nossos colegas vereadores, vereadora, servidores dessa casa e toda a população que nos acompanha pelos nossos canais de transmissão e aqui presente. Venho hoje a esta tribuna com muita responsabilidade e gratidão compartilhar um importante avanço conquistado em benefício do nosso município de Feira da Mata. No dia 26 de março de 2026, tivemos ali uma comissão de vereadores em Salvador, protocolando junto à Superintendência de Energia e Comunicação no CEIF, um pedido de urgência tratando a situação crítica da rede elétrica local do nosso município. Essa conquista só foi possível graças ao apoio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Bahia, José Oliveira, e do deputado federal José Oliveira, a quem registrou e registro meus sinceros agradecimentos. A nossa solicitação foi motivada pelos inúmeros transtornos enfrentados pela população, comerciantes e servidores públicos, devido às constantes quedas e oscilações da energia. Felizmente, obtivemos resposta rápida do órgão competente que prontamente confirmou a realização de vistoria técnica no município. Esse retorno demonstra que, quando a união, diálogo e compromisso, conseguimos avançar na busca por soluções concretas para os problemas que afetam o nosso povo. No dia 22 de abril, já tivemos desdobramentos importantes com a realização de uma vistoria técnica, uma reunião com o prefeito Valmir Rodrigues, seu gabinete, com a equipe da Coel. Entretanto, as medidas já executadas, destacando a instalação de regulador de tensão no dia 4 de abril, equipamento fundamental para corrigir as oscilações do fornecimento de energia. Além disso, foi anunciada a instalação de um segundo regulador próximo à subestação ali, e é menos de poucos, com previsão até o dia 31 do mês de maio, e que reforça o compromisso com a melhoria do serviço. Também foram tratadas outras demandas essenciais, como toda a poda de água em diversas localidades, substituição de transformador da comunidade de Vale da Cruz, medida importante para os produtores de leite, além das ações para a extensão da rede elétrica na região próxima ao Rio Cainhanha, melhoria da comunidade de Itabeguru, seguindo os firmes, cobrando, acompanhando o trabalho, incansavelmente para garantir mais qualidade de vida e dignidade ao nosso povo. Quero agradecer aqui meus pais, a equipe que foi comigo, foi Sara e Cristiano, mas usamos o nome dessa casa, que nós sempre defendeu e nós precisávamos corrigir excelente equipe. Graças a Deus, já estamos, o primeiro passo foi dado, a resposta já chegou, e vamos ir buscando cada dia melhor união e diálogo, vamos avançando cada vez mais. Quero desejar aos meus pais bom retorno para casa, convido a ficar de pé. Ao ver mais nada tratar dessa reunião, em nome de Deus Todo-Poderoso, declaro encerrada a presente sessão. Deus abençoe todos nós.